No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o poeta, ensaísta e professor Décio Pignatari. Décio Pignatari nasceu em Jundiaí, São Paulo. Formou-se em Direito pela USP, é doutor e livre-docente pela Universidade de São Paulo. Dentre seus trabalhos, destacamos Comunicação Poética, Signagem da Televisão, Poesia, Poesé, Poesia, Poetcetera, O Rosto da Memória e Panteros. Décio Pignatari atualmente é professor de Letras, Comunicação e Semiótica. Tudo bem com você, Décio? Tudo bem, Elton. Então tá ótimo. Décio, você é autor de uma obra largamente múltipla e cheia de recorrências em termos de leitmotiv. Né? Assim me parece essa trama da sua obra. Pensando assim, eu acho que a gente vai conduzir nossa conversa mais através de verdadeiros verbetes. E o primeiro verbete que eu vou te pedir para falar para nós é sobre ensino, aprendizagem da arte poética. Mas eu vou dar um fragmentozinho do seu texto, Comunicação Poética, em que você escrevia: assim como não há um manual do eletricista ou um manual do tipógrafo, este livrinho é algo assim como um manual do candidato ou pretendente a poeta, ou do analista de poesia. Ele fornece os meios de fazer poemas, mas não de fazer poetas. Esse teve mesmo essa função didática. Mas antes eu quero contar uma pequena anedota. Como é que eu me ligo, o nome Pignatari ou Pignatari, como é que eu me ligo a Minas Gerais? Eu me ligo simplesmente graças a um homem dos mais importantes da história de Minas Gerais modernas, que é João Pinheiro. Pouca gente sabe que o João Pinheiro era Pignataro. Então, o pai dele era caldeireiro em Ouro Preto e era Pignataro, e mudou para Pinheiro. E é o Pinheiro, João Pinheiro, toda a família João Pinheiro que vem da mesma região, não tem parentesco nenhum, mas não deixa de ser engraçado. Um pé em Minas, portanto. Um pé em Minas. Enfim, o Comunicação Poética foi feito mesmo, até a pedido de um amigo meu, um professor, que fez textos novos, né, o Samir Curi Meserani. Falou, vamos fazer um texto novo, moderno, para o pessoal todo entender e tal. E me pediu, e eu acabei fazendo esse tratadinho de poesia, que se chama Comunicação Poética, que já tem, sei lá, umas 14 ou 15 edições em 3 editoras diferentes. E a ideia era esta mesma, quer dizer, desde simplificar, desde o verso, e como é que você obtém ritmo num verso, porque a maior parte dos poetas modernos não tem nem ideia do que seja ritmo. Exato. Eles operam num espontaneísmo, que não tem bem ideia, não tem ideia do que seja ritmo. Claro que o ritmo, como diz o Manuel Bandeira, sobretudo os inumeráveis. Mas você precisa conhecer alguns numeráveis para saber o que é um decassílabo, o que é isto, o que é aquilo, para depois você poder fazer o que quiser. Então eu mostro apenas os acentos rítmicos para introduzir a ideia de ritmo e música. Faço uma abordagem mais semiótica, coloco uns diagramas para mostrar o ritmo em fachadas de casas, por exemplo, e vou até o final de uma poesia não verbal, como é que você pode operar se você quiser fazer uma poesia espacial, icônica, visual, misturada com palavras ou não. Ok. É esta a ideia. E nesse mesmo trabalho você chega a tratar da questão da circulação da poesia, e essa questão é uma questão que está aí muito presente, mas você coloca nos seguintes termos isso: poesia é a arte do anticonsumo. A palavra poeta vem do grego poietes, aquele que faz. Faz o quê? Faz linguagem. E aqui está a fonte principal do mistério. Mas mais ou menos isso é óbvio, embora as pessoas neguem. Poetas não faltam, mas eu gosto muito de estatística, porque elas é que dão os grandes índices da situação. Apanhemos o grande poeta mineiro e brasileiro, e em alguns momentos universal, que foi Drummond.
E quando ele chegou ao auge da sua fama e tudo, ele não vendia mais do que 3.000 exemplares por ano. De modo que as pessoas dizem que gostam de viver uma vida poética, adoram poesia, mas ninguém compra livro de poesia. Ninguém lê poesia. Eles leem prosa. E por quê? Quem decifrou bem isso e disse bem isso foi o fundador da semiótica, o Charles Peirce, um americano, filósofo, lógico, que morreu em 1914. É porque a poesia não conclui. Exatamente. E nossa cabeça e toda a civilização ocidental exige conclusões. E utilidade. Exige conclusão. A pergunta que você faz, para que serve isto? O que você pensa chegar, aonde você pensa chegar com isto? O que você quer dizer com isto? Qual é o objetivo disto? E a poesia, você corta o topo, você não conclui. Um fim em si mesmo. Ela não é filosofia, ela não é... Enquanto que a prosa, pela sua própria organização interna no Ocidente, ela leva a conclusões, sempre. Mesmo um romance ou um conto dá a ideia de que tem um princípio, meio e fim, que vai haver uma conclusão. Mas a poesia não tem conclusão. Depois que você acabou de ler o poema, você começa tudo de novo, porque o fim e o começo e o meio dele é um problema de linguagem ligado à sensibilidade. Então ele não leva a nada, mas ele leva ao aperfeiçoamento de todo o instrumento do pensamento e leva ao aperfeiçoamento da linguagem e da língua. Sem a poesia, sem Camões, sem Pessoa, sem Drummond, sem João Cabral, sem a poesia concreta, você não vai aperfeiçoar o instrumento que é a própria língua. Então a transformação da língua em linguagem tem na poesia um dos seus processos mais importantes no mundo todo. Não importa qual a forma que a poesia adquira. Bom, Nécio, falar de concretismo, né? Eu vou falar disso retomando uma entrevista sua, publicada em 1971, sobre a questão do futuro do concretismo. Você dizia, ironicamente, na época, há 9 anos que nos fazem essa pergunta, né? A poesia concreta mudou, tem mudado, vai mudar, não é um ismo. Como é que você hoje retomaria essa afirmação de tanto tempo atrás? A situação até piorou muito, porque passaram 40 anos, por isso que piorou, não só 9, mas 40. E não há muito mais o que dizer. Ela já está aí, a poesia concreta está na circulação sanguínea. Ela continua sendo perfeitamente detestada, odiada. Os departamentos de letras, especialmente nas áreas estaduais, estatais, são contra a poesia concreta, não gostam. Resistem ativamente. Acham que ela não pertence à literatura e tal. Já aos outros setores de ensino, universidades privadas, digamos assim, as escolas de segundo grau, realmente, elas são muito mais acessíveis, não tem preconceito. Ninguém pretende que alguém vá hoje fazer poesia concreta como há 40 anos atrás. Ninguém pretende que um pintor, que o próprio Picasso fosse fazer cubismo 40 anos depois que ele tenha criado o cubismo. O cubismo influenciou o mundo todo, mas não é necessário que todo mundo fizesse exatamente o cubismo de 1908 e 1910. Assim não se pretende que vá fazer poesia concreta como ela foi feita em 56, 58, 60 e poucos, não é? Ela simplesmente alargou certos horizontes e hoje um menino, uma menina, um rapaz, uma moça que tiverem talento real para a poesia, eles não podem ignorar a poesia concreta. Ela, infelizmente ou felizmente, ela é um corredor polonês. Você tem que passar por ela, vai levar as bordoadas e vai gostar ou não, e vai sair no fim gostando ou não, fazendo a seleção que você quiser e escolhendo o seu caminho. Como você disse, ela já está na circulação sanguínea. Ela já está na circulação, quer dizer, é odiada aqui ou ali, mas há muita gente que até hoje não ouve música moderna. Estatística por estatística, estatísticas recentes, dizem e mostram que o século está se encerrando e em todas as suas manifestações, a música contemporânea deste século só é ouvida em 10% do seu total e da população dos ouvintes. Ok, Décio, vou te pedir desculpas para a gente interromper agora, claro. mas nós voltamos no próximo bloco. Tudo bem. Vamos fazer agora um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.